Então, boa tarde, good afternoon. Nós vamos começar aqui essa mesa que a gente intitulou como Violência, Natureza e Sociedade. This panel is called Violence, Nature and Society. And we have two invited speakers that I love to present. The first one is Rosa Gurski, Professor Rosa Gurski. She worked at Universidade Federal of Rio Grande do Sul. Rosa Gurski é uma colega nossa, bem querida, do GT de Psicanálise e Educação. She works in a GT group of researchers that works with psychoanalysis and education. And she is professor at the Department of Psychoanalysis and Psychopathology of the Institute of Psychology at the Federal University of Rio Grande do Sul. Ela trabalha nesse departamento de psicanálise e psicopatologia, um dos primeiros, né, que existem, que trabalham com psicanálise e fazem pesquisas com psicanálise. Vou fazer um breve resumo, tá? Ela é fundadora, foi fundadora, membro fundadora e diretora da clínica Mondo Manumi. She was founding member and director of the Mondo Manumi Clinic, treatment, teaching and research of developmental problems in childhood and adolescence. Tratamento, ensino e pesquisa e desenvolvimento dos programas de desenvolvimento na infância e na adolescência. She is one of the founders of NEPEDIA, Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Infância e Adolescência. Ela é uma das fundadoras desse grupo de estudos, Study, Research and Extension Center on Childhood and Adolescence, também no Instituto de Psicologia da Federal do Rio Grande do Sul. And she is author of three books. One of them is Três Ensaios sobre Juventude e Adolescência. One of these books. Juventude e Violência, sorry. That's all? Okay. So the second one is Surat. She is associate professor of political science at Salisbury University at the USA. Professora então da ciência política da Universidade de Salisbury, nos Estados Unidos. Her interdisciplinary research spans the topics of social theory, discard studies, environment policy, and civic education. Ela pesquisa então teoria social, estudos sobre política de meio ambiente e educação social. She engages with the work of Herbert Marcuse, focusing specifically on his ecological and educational approaches. Ela pesquisa então Herbert Marcuse, um dos autores do nosso encontro, né? Que se foca especificamente em temas como educação e ecologia. Surat is a board member of the International Herbert Marcuse Society. Ela é membro da Sociedade Internacional Herbert Marcuse e editou 3 coleções de ensaios do Marcuse com comentários. She co-edited 3 collections of Marcuse's essays with commentary, with Peter Irvin and with Charles Weiss too. So that's all. Okay. You can introduce yourself too. So the first, we will not be with Andrea Santos. She called me, but she couldn't be here. It's unfortunately because this will be another perspective from economics and so on. But we will be with Rosa Gurski and Sarah Surat. Rosa Gurski will present the paper
The Young Torres by Music, The Young People Without Qualities from Contemporary Brazil, and The One-Dimensional, Questions for the Field of Psychoanalysis, Education and Politics. O Jovem Torres, de Museu, a Juventude Sem Qualidade, do Brasil Contemporâneo e do One-Dimensional, Questões para o campo da psicanálise, educação e política. And Sarah Surak will present the paper A Creative and Life-Generating Response to the Climate Crisis, Century Oikos. Uma resposta criativa e produtora de vida às crises climáticas, focando sempre em Oikos. My Greek is worse than the English. So we can start with the host. Jose will speak in English. Yes. You can. So we will start Well, good afternoon, everyone. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui. O Silvio já falou um pouquinho. O Silvio é um colega muito querido do GT de Psicanálise e Educação. Hoje eu disse para o nosso grupo que a gente explora pouco o nosso filósofo, né? A gente tem que dar um jeito de explorar um pouco mais. First of all, I would like to thank Silvio, Jennifer, and the whole Extimacies group for being here today to discuss issues that are so important for our social type. I was thinking about my speech in English or Portuguese, so we did copies we printed for you in English, and I think I will speak in Portuguese because the words are more similar what I want to express. But if the colleagues from colleagues abroad, if you want to ask something in English, please can interrupt me, ok? Então, on y va, em francesa. Vamos lá. Bem, então, fiz os agradecimentos já, né? E queria dizer que o meu lugar de fala aqui, eu acho que ele acompanha um pouco a nomeação do grupo, né? Eu me sinto um pouco êxtima em relação a toda a discussão, porque eu não sou da filosofia, apesar de ser uma admiradora das construções dos colegas, e a gente fazer um PEC, que é o núcleo atual, que a gente tem na URGS, o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura. A gente tem um diálogo forte com a teoria crítica, especialmente Benjamin. Então, assim, eu não sou uma especialista em Marcuse e eu não venho da filosofia. Por isso eu me sinto um pouco êxtima aqui em relação a esse evento, mas eu acho que as estividades, elas são muito interessantes. Eu acho que a gente que eu posso vir a contribuir aí justamente tentando avançar em alguns litorais. Justamente os litorais aí que envolvem as reflexões entre psicanálise, educação e política. Tá dando para... You can understand? Yeah, ok. Let's go. Bem, então, nós temos vivido tempos muito difíceis no Brasil. Temos experimentado uma nova modalidade de colonialidade. O conservadorismo e o mandonismo. Mandonismo is a expression, Brazilian expression. Velhos conhecidos nacionais retornam agora pela via do que tem se configurado como novos fascismos. Nesse cenário, então, eu gostaria de problematizar as condições educacionais dos jovens atuais, considerando muito aí a questão da demonização da política nas práticas educativas, que eu acho que é um problema do nosso tempo, com o qual a gente precisa se haver e só em diálogos êxtimos. Bem, então, essa demonização da política que a gente tem assistido nos últimos anos, nas práticas educativas, ela se expressa de diferentes formas,
e opera de modo a transformar tudo aquilo que poderia ser uma crítica do pensamento em doutrinação ou, como gostam de dizer, marxismo cultural e ideologia de esquerda. Nada mais ideológico, e eu acho que quem está aqui concorda com isso, né, do que a ideia de que um professor não possa levar a dimensão da política para dentro da sala de aula. E claro, aqui eu não me refiro à política partidária, né, mas eu me refiro a essa espécie de mordaça que o conservadorismo da chamada nova política, que de nova não tem muita coisa, né, tem tentado emplacar pela via de projetos como a Escola Sem Partido. Tá? A Escola Sem Partido, acho que isso eu posso ler em inglês, né? A Escola Sem Partido, briefly for our foreign colleagues, the Escola Sem Partido project, Schools Without Party, was being organized by conservative national groups that tried to criminalize political discussion and critical education in schools, even in universities too, but especially in schools, claiming that cultural Marxism endangered students because of the left ideologies. Well, um dos PLs, né, estaduais, ele foi julgado, me parece que foi no estado de Alagoas, no Nordeste. Ele foi julgado como inconstitucional, ele foi levado ao STF, a Supreme Court, Federal Supreme Court, e julgado como inconstitucional. E como a decisão tem efeitos que são de jurisprudência e no âmbito aí nacional, o PL perdeu a sua força, né, do ponto de vista legal. Mas a gente sabe que a garantia jurídica, ela não é a garantia social. Né? Então, mesmo com isso, a gente vê que o movimento, que eu acho que saiu um pouco da mídia e saiu um pouco, né, dos investimentos fortes que vinham fazendo, ele já gerou um clima de muita vigilância, hostilidade e até de violência física na direção das escolas, de professores e coordenadores. O movimento lida com a noção de que haveria uma precedência dos valores morais, sexuais e religiosos da família em relação à escola. Bom, nós entendemos, né, que essa compreensão, e claro, aqui não só isso, né, uma série de outras questões que têm feito parte do cenário da nossa cultura, da política e dos efeitos que isso tem no campo da educação, a gente entende que isso tudo produz uma certa erosão na função simbólica da escola. Tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais adiante aí dos efeitos do neoliberalismo, né? Eu acho que até no sentido de em relação ao Estado, de emagrecer muito a função pública, enfim. Mas o que nos interessa aqui, nessa conjugação, né, da psicanálise, educação e política, é pensar então nos efeitos dessa erosão de uma instituição importante como a escola, né, derreter um pouco a sua função simbólica. E isso no que se refere especialmente à formação de valores das crianças e jovens. Né? O nosso assunto aqui não é infância, mas a gente sabe que isso também fica afetado. Bom, como se só a família, né, pudesse falar sobre determinadas questões. Bom, aqui eu queria fazer uma brevíssima digressão, que eu não quero aprofundar hoje, né, porque nos exigiria assim, outras orações subordinadas que são importantes para o assunto, né, mas que eu não vou me alongar muito, que é essa espécie de sacralização da família e de guerra civil que se estabeleceu nos últimos anos entre família e escola. Tá? E o que eu queria sublinhar disso é que isso não é um acaso, isso é uma estratégia mais ampla da lógica neoliberal. Tá? Tem uma colega, o Silvio conhece, uma parceira do NUPEC, que se chama Bárbara Dias, é uma colega da Sociologia da Federal do Pará, e que tem trabalhado conosco nessa via. Né? Ela esteve estudando um tempo na França com o Laval,
E ela tem, então, trabalhado sobre esses enlaces entre a lógica da guerra, é um pouco o estado que a gente se encontra, né, de modo geral, no laço social, e aí quero trazer essa discussão para dentro das instituições educacionais. Né? Quer dizer, essa lógica da guerra nas práticas neoliberais e o modo como isso repercute no campo da educação é o que a gente tem discutido, que eu acho que a gente precisa ampliar mais. Né? E ela se baseia num livro que eu recomendo muito, que é um livro do Dardot, do Laval e de outros organizadores, né? Que se chama A Escolha da Guerra Civil. Quer dizer, ali também eles vão trabalhando o quanto o campo da educação é um campo supervisado pela lógica neoliberal. Justamente porque é um campo onde as subjetividades podem ser transformadas. Né? Eu acho que essa é uma questão que o Safato trabalha bastante, que é o neoliberalismo também como uma gestão das subjetividades, não só como um sistema econômico. Né? Quer dizer, é uma política de gestão social e passa muito, né, e com relação à educação, passa muito por caminhos a fim de mudar a lógica das formações, né, nas escolas e também nas universidades. Eu acho que é um assunto que também deve nos ocupar, né? Dado aí o estado das estatísticas de saúde mental que a gente já vê nas universidades, sobretudo nesses últimos 6 anos, é claro, tá? Que a gente sobreviveu. Ao redor das eleições, né, quando aumentou muito o grau de polarização, a gente sabe que essa é uma expressão que é um pouco questionada também, tá? É uma expressão um pouco questionável, mas enfim, aumentou bastante o grau de polarização e de incivilidades. A gente veio assistindo no Brasil, né, que eu estou me referindo ao Brasil, episódios lamentáveis de intolerância e de violência, e protagonizados especialmente por adolescentes de escolas privadas. Não só, mas especialmente. Tá? Quer dizer, eu vi essas situações como uma espécie de versão teen dos discursos de ódio, hate speech, tá? Que os adultos têm feito na direção de grupos subalternizados. Então, discursos de ódio em relação aos pobres, aos índios, aos negros. Tá? Bem, e aí eu acho que a gente deve se preocupar quando a gente assiste adolescentes e jovens aderindo aos discursos de ódio, tá? E especialmente nessa direção contra grupos minorizados. A gente deve se preocupar também com a apatia deles, né, na relação com as perspectivas de futuro. Acho que tem uma relação aí. Tá? Aquela ideia da Hannah Arendt, no Entre o Passado e o Futuro, de que cada geração que chega precisa se encontrar, digamos, como o velho, com a tradição, para poder fazer o novo. Tá? Enfim, então, me parece que não é sem efeitos para o futuro do país, para o futuro da nação, a gente assistir uma parte dos jovens simplesmente abdicar da possibilidade de forjar o novo da sua geração, se desimplicando aí da tarefa, de uma certa forma, de transformar o mundo. Bom, nesse sentido, então, no PEC, a gente tem se interrogado muito do quanto a precarização das condições de trabalho, por conta das pautas neoliberais, acabam repercutindo no empobrecimento da vida psíquica dos jovens e afetam aí a relação dos adolescentes e jovens com a possibilidade de sonhar, né? De sonhar com um mundo diferente daquele que o mercado apresenta. Quer dizer, aqui surge uma pergunta, né? Quais são os efeitos que a chamada financiarização da vida vem produzindo ao campo da educação? Tá? Na medida em que a gente vê toda uma liturgia empresarial invadir cada vez mais as escolas. Eu sei que o Silvio trabalha bastante com essa questão. Tá? Bom, a gente tem aí toda a reforma do ensino médio que é paradigmática disso. Tá? Quer dizer, em que medida as dificuldades com o tema do sentido da vida, cada vez mais presente no relato dos jovens, isso a gente vê na clínica, isso a gente vê nas escolas, nos trabalhos que se faz também nas instituições socioeducativas e outras, né? Como é que a gente pode compreender, né? Seria essa ausência do sentido da vida um certo produto
da lógica neoliberal, que acaba por operar uma redução de sonhos e utopias nas novas gerações, né? Bom, a gente sabe, e daí aqui eu estou me referindo mais um pouco à psicanálise, né, que a formulação do desejo de viver não é uma tarefa fácil para ninguém, e ela é mais difícil ainda na passagem adolescente. Quando todo esse tema do sentido da vida e a pergunta sobre o si mesmo ganha um novo tônus. A gente vê frequentemente nessa fase muito abandono escolar, apatia, isolamento e outros sintomas que a gente costuma denominar de um certo mal-estar na passagem adolescente e que são, de uma certa forma, até esperados, de uma certa forma. Freud, em 1910, em uma reunião na Sociedade Psicanalítica de Viena, onde eles tratavam do tema, vejam bem, 1910, do tema do suicídio de adolescentes em escolas secundárias, ele sublinhou de maneira enfática, né, que entendia que deveria ser função da escola, sim, a transmissão para os jovens da vontade de viver. Né? Vocês vejam que aqui tem uma concepção que já rompe com essa separação também família e escola. Né? Porque ele dizia que se trata de uma época em que os sujeitos estão afrouxando os laços com os pais e precisam de um outro espaço, que não a casa e a família, para investir o seu despertar no mundo lá fora. Nas pesquisas em que a gente vem articulando psicanálise, educação e política, nós temos insistido muito nos efeitos éticos e políticos de uma educação voltada para a emancipação do sujeito. Esse é um assunto bem frankfurtiano, aonde seja preservada, sobretudo, a pluralidade de sentidos nas práticas sociais e educacionais, que é algo que a gente vê que vem derretendo também. Quer dizer, a possibilidade polissêmica na leitura dos acontecimentos é o que vai nos oferecer a abertura ao novo, aquilo que ainda não foi pensado e o que possibilita pensar num futuro. Então, assim, nos espaços de escuta de professores que a gente tem no NUPEC, que é o núcleo, vou repetir, o núcleo de pesquisa em psicanálise, educação e cultura, Center of Research in Psychoanalysis, Education and Culture, from Federal University of Rio Grande do Sul. Nós tivemos vários depoimentos, muitas falas, mas eu recolhi duas para trazer aqui para vocês, né, para a gente pensar juntos, que a gente considerou assim, bem preocupantes. Né? Uma delas se referia a um professor de geografia que teria sido questionado sobre a abordagem do tema do desmatamento na Amazônia, né, nas suas aulas, questionado pelas famílias, porque esse seria um tema de esquerda. Né? E o outro, né, que talvez seja ainda mais preocupante, veio de um grupo do interior, tá, em que foi relatada a dificuldade dos professores de história tratarem do tema da Segunda Guerra. Tá? Por quê? Porque algumas famílias já teriam sugerido que, se fosse o caso de abordar a Segunda Guerra, o professor deveria também abordar, vejam bem, o lado do Hitler. O lado do Hitler. A que ponto a gente chegou? Bom, precisamos então, né, eu acho que aqui, em outros espaços que a gente tem trabalhado também, a gente tem feito eco dessa questão, a gente precisa pensar em alternativas educacionais. Eu penso muito que a educação, ela ainda pode ser uma porta de saída, né, dessa escuridão, enfim. Mas alternativas sociais, educacionais, políticas, que possam oferecer um caminho diferente da barbárie, né? que já se instalou também no campo da educação, com essas descrições e com outras que certamente vocês têm. Né? Bem, para isso, então, eu vou me servir de uma discussão que eu já fiz em outro momento, junto com uma colega do NUPEC, que também é colega do GT, a professora Cláudia Perrone, onde a gente articulou a passagem adolescente do Torres, que é um personagem do romance de formação do Musil, Robert Musil. Acho que cada língua diz o nome dele de um jeito. Né? Ele é um austríaco
E ali a gente articulou, então, a passagem adolescente do Torres com um conceito de desejo de fascismo, que a gente tem começado a trabalhar, né, como algo muito típico do Brasil, à luz dos impasses que a gente tem vivido, então, pelos jovens de nosso tempo. E ali, nesse trabalho, surgiu, então, a ideia dos jovens sem qualidades, tentando fazer um paralelo, né, com essa figura que a gente entende, vou dar spoiler no texto, mas que a gente entende um pouco assim, quando Musil escreve no início do século O Jovem Torres, ele descreve ali os primeiros anos de uma Áustria, de uma Alemanha, de uma Europa convulsionada pelas questões da militarização, né, da educação mesmo. E quando ele então escreve ali na década de 20, né, ele levou acho que mais de 15 anos escrevendo O Homem Sem Qualidades. Ele escreve O Homem Sem Qualidades, é como se ele nos contasse de como ficou o Torres, o adolescente Torres, o jovem Torres adulto. Bem, então, a ideia é que a gente possa problematizar os modos da experiência emancipatória e essa busca, e aqui eu vou usar algumas questões do Marcuse, que realmente eu estou descobrindo junto com o Silvio, tá? Mas como é que a gente busca a multidimensionalidade nas práticas educativas, fazendo frente, então, ao autoritarismo, à violência política e às atuais políticas de morte, que é um tema que a gente tem trabalhado bastante no GT. Tá? Então, para isso, é esse percorrido aí pelas condições sociais e políticas presentes lá no Jovem Torres e tentando aproximar isso, então, dessa discussão também do Marcuse acerca do homem unidimensional. Tá? Então, tentando aproximar o homem sem qualidades do homem unidimensional. Vamos ver se isso dá um samba. Tá? E claro, das variáveis do nosso tempo social que produzem os jovens sem qualidades de hoje. Então, para finalizar essa pequena abertura, né, eu quero só fazer ainda uma observação de que a escrita do Musil se deu um tempo que foi um tempo reconhecido como de muitas rupturas com os valores da civilização e da cultura europeia da época. Né? E é nesse sentido que a gente acha que a obra do Musil, né, uma leitura conjunta dessa obra, ela pode ser tomada um pouco como paradigmática dos paradoxos morais e éticos que a gente vive hoje. Né? Então, que efeitos formativos tem para o campo da educação de adolescentes e jovens toda essa invasão do discurso neoliberal nas escolas. Né? E isso, claro, conjugado ao que a gente tem vivido, sobretudo nos últimos 4 anos, né? Mas não só, de uma nova erosão do pacto democrático e civilizatório, ao qual a gente tem, enfim, que a gente tem vivido. Eu lembrei agora de uma fala do Krenak, onde ele vai dizer que a gente sempre viveu desde 1500 em estado de guerra. Né? Então isso também importa. Assim. Bom, então, no Jovem Torres, o Musil retrata as condições que foram vividas, né, por um grupo de adolescentes. Dizem que é um tanto autobiográfico, porque ele estudou num internato, né, um colégio militar de elite na época, do início do século XX. No romance, ele antecipa, de uma certa forma, os totalitarismos que estavam por vir, né, que estavam se gestando, que é um pouco, eu acho que, a nossa sensação atual também. E ele vai mostrando isso através das nuances do labirinto psicológico, psíquico, dos adolescentes da época. Ali tem toques de violência, crueldade, muitas questões relativas à relação do tema muitas questões relativas ao tema do poder, né, os tensionamentos. O Musil chegou a estudar psicologia um tempo. Bom, o segundo livro dele, que é O Homem Sem Qualidades, que ele escreveu então entre 1924 e 1942, ele foi publicado pela primeira vez, uma parte dele, em 1930, quer dizer, no auge dos tempos sombrios. Tá? E essa obra, que eu considero, né, lá junto com o Humberto Eco, como uma obra aberta, porque a gente consegue ver muitas questões, né, que nos ajudam a alcançar a atualidade, uma obra inacabada também, ela dá sequência a todo o rigor de observação, de análise e de reflexão que já vinham presentes lá no Jovem Torres, que é uma característica dele. Né? Ele teve um reconhecimento que foi póstumo.
Bom, a gente sabe então que o cenário social, cultural e político responsável pela construção da sociedade sem qualidades, vou aqui fazer uma brincadeira, né? A sociedade unidimensional dos anos iniciais do século XX, foi pautada por uma espécie de anomia na narrativa do romance de formação, porque assim se chama, Bildungsroman, né? Romance de formação. O Torres seria um típico romance de formação. Eu não vou entrar muito na literatura, porque esse não é o meu campo, eu estou usando aqui a literatura para pensar algumas questões, fazer uma certa crítica do nosso tempo social. Então ele detalha toda a inquietação que ele tinha com uma sociedade em crise, onde os adolescentes, que ele mostra no livro, tinham muita dificuldade para se posicionar frente a questões éticas fundamentais. Né? Bom, a gente pensa então que na atualidade a ausência de qualidades é uma expressão muito interessante porque é bastante ambígua, né? Então acho que tem esse toque todo de ironia. Ela se constrói também pela naturalização dos discursos de ódio, né, que a gente já falou um pouquinho, do negacionismo da história e da perpetuação do racismo estrutural, que é constitutivo no Brasil. Que a gente tem começado agora, eu acho que é falar bastante disso, mas a gente tem uma longa jornada pela frente. Né? Vou pular aqui algumas coisas. Bom, o desejo de colonialidade, que é também uma maneira que a gente vem denominando algumas coisas aí, né? Tecido no manto da segregação racial e social, ele se renova no nosso tempo social através do que a gente tem chamado de desejo de fascismo. Né? Aqui é um certo encontro da psicanálise com a teoria política. Né? O desejo de fascismo pode ser tomado como um operador de análise que se articula também ao que a professora de teoria política da Universidade de Bogazizi, uma parceira da Turquia, uma parceira bastante ativa lá nas questões da política, né? O que ela chama de novas formas de fascismo. Ela, mas tem muitas outras pessoas que estão falando disso. Né? Bom, a Gambetti trabalha com a noção de que nós estamos diante de um novo tipo de fascismo. Seria o fascismo associado ao neoliberalismo. Um casamento dos diabos, né? Se a gente pode falar assim. E seria um fenômeno global que não tem características homogêneas, né? Porque se trata aí de uma mistura de nacionalismo, xenofobia, racismo, lideranças carismáticas e políticas anti-globalização bastante regressivas. Nessa direção, o desejo de fascismo seria o que leva alguns segmentos da sociedade brasileira a ter uma espécie de fascinação pelas premissas de regimes totalitários, que é o que a gente tem visto agora com o expressivo golpismo, né, de uma parte da população, enfim, e a chamada da volta de um regime militar. Do ponto de vista da psicanálise, a gente entende que o desejo de fascismo se alicerça a um certo gozo que se apresenta como empuxo em direção a uma totalidade. Quer dizer, um gozo que leva a uma, vamos forçar aqui uma proximidade, a uma certa unidimensionalidade do grande outro. Né? Lacan diria, um empuxo na direção de fazer um do outro, que seria essa retirada, digamos, da polissemia, né? No discurso, na demanda do outro. Criando uma espécie, e eu acho que aqui tem uma questão que nos interessa, né? Uma espécie de anti-laço social, não faz laço, né? Evocando aí a segregação e a destruição de qualquer dimensão de alteridade. Como a gente tem visto nos episódios frequentes de violência política e de racismo estrutural no Brasil. A atualização do desejo de fascismo, então, no nosso país, se apresenta pela onda toda eu falei um pouco de fortalecimento político da extrema-direita. A gente sabe que esse não é um fenômeno brasileiro, né? Mas a maneira como a gente acolheu isso, eu acho que a gente precisa pensar nas nossas questões aí. Né? Segundo o professor Michel German, que é Michel German, ele é da sociologia, ele é do Rio de Janeiro, mas é um especialista nos estudos aí de nazifascismo. Né? O inimigo do fascismo brasileiro não é qualquer um, mas
mas aquele que não aceita ser subjugado. Então, não seria, segundo o que ele diz, exatamente o negro, mas, sobretudo, o quilombola, né? Que é aquele que representa a resistência. Vocês vão lembrar daquele discurso do Bolsonaro, pelo menos o pessoal daqui, né? Onde ele atacava expressamente os quilombolas um pouco antes da eleição. Bom, esses aspectos se apresentam nos laços que constituem o cotidiano de Torres e dos seus amigos no internato austríaco. Então agora eu estou voltando para lá. Tá? Quer dizer, a gente toma aqui o romance de formação, esse, né? Não exatamente pelo lugar no cânone literário, mas por essa provocação interessante, essa evocação que ele faz dos impasses éticos e do contexto sociopolítico aonde o Torres viveu. Quer dizer, todo o despertar da primavera, awakening, spring awakening, do Torres, se deu no mesmo ethos no qual foram semeadas as condições para a construção do genocídio nazista. Tá? Então isso eu acho que é a crítica que a gente precisa aproveitar. Aí. Do ponto de vista da passagem adolescente, a gente precisa perceber que ela é uma fase, um momento da subjetivação, né? Uma operação psíquica, é assim que a psicanálise a vê, como uma operação psíquica e não como um momento do desenvolvimento, né? Onde se faz possível para o sujeito reinventar um lugar para si no laço social, né? Fazendo uma versão daquilo que ele recebeu do outro. Né? Um pouco é aquela fala freudiana de que é preciso fazer seu aquilo que se herdou, que é o percurso um pouco da análise. Então, é o momento em que a dimensão desse outro total entra em pane e o sujeito tem a chance de refazer essa sua relação com o que antes tinha esse caráter total. A gente costuma dizer que o despertar da adolescência é um momento que carrega um efeito ético-político muito forte, que guarda aí a possibilidade de inscrever o singular do sujeito, mas ao mesmo tempo a dimensão coletiva dessa inscrição. Bom, o Musil, quando nomeia e faz um testemunho muito vigoroso de um tempo social, através do título que eu comentei com vocês, de expressão ambígua, Homem Sem Qualidades, em alemão, meu alemão é péssimo, Eigenschaffen, The Man Without Qualities. Eigenschaften. Eigenschaften. Ele usa de ironia, uma ironia bastante inteligente, para evocar então os paradoxos do tempo em que ele vivia. Como escreve o Herbert Kraft, um dos seus biógrafos, ele teve vários biógrafos, o Musil não era um inventor de histórias. O que ele escreve e o que ele descreve é o que ele viveu, o que ele leu, o que ele ouviu. E a isso ele sabia muito bem acrescentar reflexões, transformando o vivido em literatura e, claro, em pensamento. Quer dizer, com a história do Torres, a gente compreende um pouco que o tempo, então, dessa adolescência, justamente oferecia aos jovens um contexto social e educacional cheio de qualidades, entre aspas, desumanizadoras, que é um pouco também o que eu estou querendo tensionar no tempo atual. Nesse sentido, então, eu acho que é muito importante a gente perceber que foi a geração do Torres que, quando ingressou no mundo adulto, sustentou o pesadelo nazista e fascista, que tomou conta da Europa na década de 1920 e 1970. Então, aí a gente, de fato, precisa se perguntar como é que fica a possibilidade da operação psíquica da adolescência, que do ponto de vista da psicanálise proporia toda uma transformação do sujeito e, por consequência, com operações na cultura em função disso, com consequências na cultura, Como é que fica para o adolescente forjar um espaço de alteridade num laço social tão unidimensional e pautado pela repetição ecolárica e patética, do passado no lugar da construção do novo, que seria, digamos assim, entre aspas, a tarefa psíquica da adolescência.
Bom, eu já me encaminho para a última parte do texto, não quero me alongar, já me alonguei bastante, né? Mas, então, no filme O Ovo da Serpente, é um filme bastante antigo, não sei, talvez os mais jovens não tenham visto, né? Mas é um filme do Bergman, que eu acho que mostra muito, né? Assim, os efeitos da gravidade da situação da Alemanha, ali logo depois da Primeira Guerra, bem esse tempo do entre guerras, a Primeira e a Segunda, os tempos sombrios, né? Mas, sobretudo, eu acho que mostra, assim, as transformações sociais, toda a crise política e econômica que viviam, mas mostra uma série de complicações às relações. Né? Então, é como se ele nos fizesse pensar que todo o envenenamento progressivo dos laços, lá, mas eu digo também aqui, né? Surge justamente da incitação ao ódio, ao racismo e à intolerância à diversidade. Né? Bom, no Brasil de hoje a gente tem, então, algo semelhante, que é uma certa autorização da violência racial, de gênero e política. Claro que a gente não pode esquecer, já falamos isso, que essa produção da intolerância e do preconceito, né, com grupos sociais e raciais minorizados, ela é a tônica das políticas conservadoras do Brasil, desde o Brasil colônia. Né? Mas acho que a gente aí precisa compreender o efeito que tem a não transmissão da memória histórica. E aí, bom, vem toda essa situação do novo ensino médio, cortando especialmente as disciplinas das humanas, né? Enfim, quer dizer, tanto a não transmissão como esse afrouxamento, né, nos laços sociais, com o negacionismo todo que a nossa época tem visto. Quer dizer, isso de uma certa forma funciona como um modo de legitimar novas configurações para as velhas políticas conservadoras. Bom, o Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, que eu considero um dos textos mais geniais dele, porque ele foi visionário nesse texto, né? Como se tivesse antevisto o Hitler. Além de propor uma matriz de análise para os governos totalitários, ele mostrou o quanto o funcionamento das massas suprimia justamente essa esfera da política, com a finalidade de instalar uma certa dimensão da totalidade pela figura do líder totalitário. Que foi o que a gente assistiu à tentativa, né, nesses últimos 4 anos. Bom, para o Freud, então, o líder enlaça a sua figura aos membros do grupo e estabelece ali a premissa de que a identidade da massa se forja na operação de exclusão, a questão que implica a segregação e os discursos de ódio a todo aquele que não se perfila ao ideário da massa. Adorno, no texto A Educação Após Auschwitz, é uma porção de texto, né, ali do livro Educação e Emancipação, mas especialmente esse Educação Após Auschwitz, preocupado com o retorno das práticas fascistas lá na década de 1960, ao redor disso, depois do genocídio nazista, né, ele diz que a educação teria só uma função, que seria de impedir o retorno à barbárie, né, e a repetição de Auschwitz. Na contramão dessa perspectiva, a gente tem assistido a crescente impermeabilidade ao dissensos, e isso também na porta das escolas e já nas universidades. Tá? Então, nesse sentido que é urgente, conversei um pouquinho com você sobre isso, que a gente possa avançar pensando aí na construção de uma educação antifascista. Algo que me faz trazer essa articulação é uma questão que o Michel Berman fala muito, que é assim, não adianta a gente ficar insistindo, por exemplo, em lembrar para não esquecer do Holocausto, ter a memória disso. É preciso que a gente possa se remeter para os anos 20 e 30, onde foram tecidas as condições de produção, né, do nazismo e do fascismo. Bom, então, nesse sentido, uma das reflexões que é muito necessária quando a gente pensa no avanço do desejo de fascismo no Brasil, que saiu do armário, né? A gente não pode pensar que não estava aí, mas, digamos assim, saiu do armário, se refere, então, a práticas educativas como um ponto fundamental para pensar a constituição dos jovens. E, nesse sentido, quando a gente pensa a constituição dos jovens, a gente pensa também o futuro do país. Como criar condições para a produção de jovens com qualidade, né? Num cenário
porque a educação é muito instrumentalizada por um discurso que achata a dimensão política e política da vida. Eu não vou me alongar aqui, mas eu acho que vale a pena ainda trazer a Hannah Arendt, que tem uma boa discussão nesse sentido, porque quando ela evoca a preservação do espaço de alteridade entre as gerações, ela sublinha que a gente precisa ficar atento para que não se faça um uso instrumental da educação, tá? Com fins políticos. O exemplo disso seria a juventude hitlerista. Mas nessa discussão a gente também precisa ficar atento à possibilidade de despolitização dos laços no campo da educação. Porque é preciso compreender que não fazer o uso instrumental da educação com fins políticos é diferente de subtrair a dimensão da política no campo da educação. Nos atuais novos fascismos, a geração que não viveu ou não conheceu, né, os regimes totalitários do século XX se comporta como se o pragmatismo extremo fosse uma virtude. Tá? São ações, então, desprovidas de ideologia. E é também, né, o pragmatismo despolitizado que não vê diferença entre esquerda e direita, porque vale só aquilo que funciona melhor, tá? Esse utilitarismo. Nesse sentido é que a discussão sobre os jovens sem qualidade se aproxima do que a gente tem vivido. Na escrita do Musil, a gente pode compreender que o jovem Thomas cresceu e se transformou no Ulrich, que é o protagonista do romance O Homem Sem Qualidades. Ambos, cada um, o Thomas e o Ulrich, cada um no seu tempo, né, vivem uma vida massificada. O jovem, o homem sem qualidades de Musil, assim como os nossos jovens, né, e nós mesmos, somos muitas vezes usados como uma espécie de instrumentos de práticas totalitárias, que visam aí o apagamento, né, dos modos de transformação social. Segundo Marcuse, as práticas, agora eu vou me arriscar, depois vocês me dizem, as práticas educativas repressivas na direção dos mais jovens não são casuais. Elas constituem ações contra-revolucionárias preventivas, que estimulam, de uma certa forma, essa concepção, né, da unidimensionalidade. Imagina dizer isso em inglês, né? Já que os jovens representam justamente o futuro geracional e político. Uma das operações da máquina totalitária é justamente a simplificação de valores e conceitos que leva a uma certa naturalização dos conflitos, assim como a uma redução do pensamento, da mobilização da autonomia política e da capacidade de transformação. Nesse sentido, eu volto a dizer, é importante lembrar que a sequência da adolescência de Tordas e do romance inacabado de Musil foi a produção de sujeitos capazes de gestar as atrocidades da Segunda Guerra. Tá? E agora, realmente, eu vou terminar. É do Ulrich, né, o protagonista do Homem Sem Qualidades, que vem uma observação que eu acho muito interessante, né? Ele tem observações interessantíssimas, com a qual eu gostaria então de encerrar minha fala. Ele diz, né, o ser humano, com efeito, tanto pode comer outros homens, como escrever a crítica da razão pura. Isso com as mesmas convicções e as mesmas qualidades. Bom, a gente sabe que o futuro de uma nação se confunde muito com o futuro da sua juventude. Né? Então, nesse sentido, a gente tem se perguntado no PEC, não sem angústia, né, sobre o que vai vir na sequência desses jovens que se formam em uma sociedade cada vez mais unidimensional e com projetos educativos tão sem qualidades. É isso, gente. So we follow to Professor Surak with the paper A Creative and Life-Generating Response to the Climate Crisis, Centering Markets. I'd like to thank Silvio and Jennifer for getting me here, and everyone for joining us today. I'm happy to be here and honored. The climate crisis is present, and each day unequally inflicts violence on the bodies of people across the world, on nature, and socially transmitted through fires, floods, heat waves, and storms.
This violence is the result of the objective conditions under which we organize ourselves economically and politically through capitalism. As Marcuse writes, quote, "The established system preserves itself only through the global destruction of resources, of nature, of human life." I'd like to thank Silvio and everyone in the group that helped to organize the workshop for the invitation. It encouraged me to reread my Counter-Revolution and Revolt today and consider it in the context of ongoing left discussions of eco-strategy. My ecological work usually focuses on consumption and the physical materiality of that which we produce and ultimately throw away, so garbage, that's the discard studies that I do. But in this paper, I try to take seriously an understanding of that which is upstream, so to speak, from my usual work, nature. Rereading Counter-Revolution and Revolt today has helped me think through an approach to ecopolitics that has long bothered me, but to which I had a difficulty articulating why I found it so problematic. I sit here in a room of experts on the topic of nature, and scholars much more versed than I, and I look forward to your critiques and our subsequent discussion this week. A question of this time and of general crisis is what is to be done. Also, for our discussion yesterday, I'll orient myself in the militant realm as I'm looking for translations into a political project. So it's good that we're all here together with these multi-pronged approaches. Both neoliberals, as we discussed yesterday as well, long existing neoliberalism, and the populist far right have cohesive responses to the climate crisis. The neoliberal response remains grounded in eco-modernization and technological rationality, with a focus on better policy through market solutions. On the far right, nationalistic and anti-immigration rhetoric provides an increasing anti-democratic path towards state protection and enclosure. Neither approach centers well-being. From the radical left, we find a multitude of strategies. A cohesive left response has not yet emerged. This isn't altogether surprising. Rereading Counter-Revolution and Revolt today, Marcuse reminds us that the left has always struggled with unity, as it's easier to find ideological cohesion rallying around the protection of property rights, and for neoliberals specifically, the status quo. The left, quote, works under an open horizon of several alternatives and goals, strategies, and tactics. I'm concerned with a genre of left proposals to engage the climate crisis through the natural limits of the environment today, either in what's termed as degrowth or in the literal separation of humanity from nature to protect wilderness. I must credit Mark Huber's recent comparison of both degrowth and the separation, and a critique of both responses. Reading those responses, and this is something I've been reading a lot on lately, alongside Marcuse today in this moment, underscores for me how both are a Western-centric perspective that maintain an engagement with nature rooted in, quote, the spirit of capitalism, as Marcuse would say, with nature either as a space for aggressive scientific management or a space for preservation as reservation. I argue that it is important to critique both of these in their unintended reinforcement of the logic of domination, especially as in both constructs, the land and people who are considered nature are predominantly in the global south. Nature is thus an adversary. We remain in a permanent state of tension, perhaps a preventative counter-revolution that encourages, facilitates, and even inspires eco-managerial responses across the ideological perspectives. This paper considers how a radical left might find forward movement together in engaging our relationship with the natural environment centered within the general crisis we face today. Marcuse's positioning of nature and liberation, read with Jason Moore's complimentary oikios as a creative life-generating force, nature as a creative life-generating force, is a platform to argue for a position from the radical left, one that is not of scientific management or rote preservation. This life-generating position of nature and liberation should be seen as perhaps one way to build a counter-hegemony or a, quote, co-political consensus that can orient a broadly shared project of transformation, unquote, for the radical left, as Nancy Fraser would say, which considers humans and nature in a productive struggle, one in which, quote, nature is an ally in the struggle against exploitative society, and, quote, is also a subject in its own right.
As Nancy Fraser points out in our current movement, ideological orientations from the far right-wing populism to the far left and everything in between contains a form of eco-politics that recognizes the threat of climate change to planetary life. What differs across these orientations is a common view of what is causing the climate crisis and the corresponding strategy or intervention for change. Or more succinctly, as Fraser says, she speaks it always better than me, we more or less agree on the science, but we disagree more or less on the politics. In this analysis, I categorize the political engagements today into three groups: the far right, the neoliberal, and the radical left. While these basic categorizations are very broad and sweeping and intending to be global in nature, I think they're at least useful in thinking about how we're seeing different types of responses to the climate crisis. Due to time limitations, I'll only briefly summarize the far left and neoliberal discourse as they relate to environmental considerations, beginning with neoliberalism. The politics of neoliberalism is the politics of continuing our system of sustainable degradation. Centered in ecological modernization theory, responses assume that the state and market can and should work together to solve ecological problems. Science, technology, policy, individual action, and better valuation of nature driven by profit motive is the only feasible way to respond in the face of disaster. Much of Marcuse's general critique of capitalism's structural mandate of accumulation for accumulation's sake can be situated towards this relationship of humans and the environment and neoliberalism. In capitalism, nature is yet another dimension of control and is driven by exploitation. And for Marcuse, the attempt of the state to ease the ecological contradictions in capitalism will ultimately fail because we cannot bring productive relations in harmony with technical capacity. The system is the problem, echoed in the critique from the streets: system change, not climate change. While communities, politicians, and activists in the global south and across the world challenge the violence of neoliberalism, it remains the hegemonic approach to international climate responses today, as is illustrated by the recent COP27 discussions in Egypt. From the populist far right, I guess I should go this way, mixed up on here, we find a different approach to the climate crisis. Eco-narratives are increasingly propagated and draw from the same discourse of anti-immigration, national protectionism, and critique of liberal cities and this liberal identity. It's important to note the inconsistency of these arguments. For example, and I'll use an American one here, Fox News commentator Tucker Carlson warns against the climate impact of migration. Is this like migration is bad for the climate, while at the same time saying climate change doesn't exist, right? Doesn't have to be coherent. These narratives are extensions of narratives from the early days of the US conservation movement, as well as things like Garrett Hardin's neo-Malthusian lifeboat ethics. Asserting that the rise of right-wing populism is a result of neoliberalism's global outsourcing of jobs, race to the bottom in wages and taxes, and the destruction of public goods, including education, and its valorization of markets and morals, and its devaluation of democracy, politics, constitutionalism, and social justice, scholars such as Wendy Brown see the two, neoliberalism and the rise of the far right, as interrelated. And I think we need to do that here as well. Given the closeness of the narratives on the far right to those of ecofascism, as we're reading Marcuse today, we're reminded that, quote, in the long run, the system will indeed collapse, and that, quote, the potential mass base for social change may well be the mass base for fascism. I want to engage here with concerns about discourse on the left, though, that are emerging from the global north. I don't want to detract from proposals that we have towards building a socialist world, many of which are very persuasive and emerging from the global south. But what concerns me in this paper is a global north-centric revival of a radical form of environmentalism rooted in the ideas of deep ecology and the preservation of a particular type of nature, either through the separation of humans from nature through preservation or degrowth as a scientific eco-managerial strategy of the natural environment imposed through scientific rationality. Due to time constraints, I'll focus here just on the preservation critique rather than the degrowth or both of them together, as it illustrates an overall concern with how we understand our relationship with nature and the natural environment,
as well as how these discourses continue the domination of people in these spaces for preservation, which are predominantly in the Global South, or at least they happen to be in the Global South. My point of exploration is, can Marcuse help us to critique and counter these narratives? So the example that I'll use is one that's been in the sort of left ecosphere lately. The term half-Earth was coined by Tony Hiss and popularized by biologist E.O. Wilson in his 2016 book, Half-Earth Socialism, or Half-Earth, Our Planet's Fight for Life. Wilson is known for the concept of biophilia and more recently, a particular plan for biodiversity preservation. Scientists term today's dramatic decline in the absolute number of species on the planet as a sixth mass extinction. Wilson tends to use the term biological holocaust. There's no doubt that we are facing a loss of habitat for species across the globe. Wilson's theory of island biogeography proposes that as habitat protection grows, so do the number of species in an area by a fourth root. So there's like a metric for enough space means more species. Therefore, as our preserved areas increase in size, so do the number of species living in that area. Wilson, in his 2016 book and somewhat before, proposes that protecting 50%, or half of the Earth's landmass, will keep us in a safe operating zone for species protection, which he then links to all of the other climate things that are good. But we need to focus on species. For Wilson, he's a biologist. The question of which half to protect is easy to calculate based on geospatial mapping, which, for anyone curious, is viewable on an up-to-date analysis of the Half-Earth Project website. Leading this effort is a scientific management team with members of various populations, scientists, public-private conservation leaders, and even celebrity icons. Wilson's work and the related preservation discourse are scientific proposals that are attempting, at least, to not contain a politics or a political orientation. And to this end, they're usually categorized within neoliberalism's scientific management realm of environmental policies, which evacuates as much of the political as possible to think about a market-based sort of solution. But more recently, and this is what I'm concerned about, we're finding this preservationalism repackaged on the left. The latest example of this is the book Half-Earth Socialism by Drew Pendergrass and Tony Vettas. Here, the authors are attempting to marry together wilderness preservation and a socialist politics and economic orientation. They propose that the half-Earth preservation idea is what we need as the crux for planetary health. They reject a positive view of socialism from Marx and Engels that we can use industrialization to alleviate poverty. Rather, they say this specifically, they propose returning to extensive human labor oriented towards agricultural work, similar to that found in Cuba after the oil embargo, which they speak quite highly of. They also neglect to provide a theory of change, rather saying, imagine we wake up after the revolution, and that's the political change. The lack of a class-based analysis, a theory of change, the assumption of the democratic desire to go back to the land, to turn vegan, that's part of this too, and reduce energy consumption to 2,000 kilowatt hours per year is an odd utopian socialism. And my initial critique was based on this lack of theory of social change and class analysis kind of thing. But in reading Marcuse today, I was inspired to also consider how this type of analysis is rooted in a conceptualization of the relationship between humans and nature. This is a repackaging of radical environmentalism rooted in deep ecology, with this idea that from which we cannot build a liberated society, because I argue that this is a foundation of an idea based on domination. While these authors, for example, recognize the racist roots of the preservation movement and a lot of problematic people that led to that idea, they ask us just to put them aside and simply focus on the fact that we need to separate humans and nature. For example, conservation, even E.O. Wilson recognizes this history of US conservation. And when we think about conservation and preservation, we can't remove the United States experience from this. The first national park in the modern bureaucratic sense was established in 1871 with the setting aside of more than 2.2 million acres designated a protective status for what we now know as Yellowstone National Park in the United States. Established by white urban elites
For white urban elites, the US system of preservation was implicit in Native American forced relocation and established for white elites who were increasingly fleeing multicultural cities. John Muir, who spearheaded the US effort and is held up in lots of ways, but has been critiqued more recently, wrote about Native Americans at this time as dirty and irregular, half-happy savages, animals that did not belong in the wilderness. Eventually he would appreciate those whom he considered living closer to the state of wilderness, but the narrative is very problematic and doesn't change too much throughout time. Race, class, gender, and gender domination are at the crux of the formation of the US park system and preservation as this idea, a system exported to the rest of the world that serves as the grounding for this global wilderness protection movement. And this is recognized by Wilson and by Half-Earth Socialism. Added into this domination today is one of North and South, who is part of nature, who is able to still live in protected areas, who is outside of nature. What does this mean? This radical environmentalism focusing on nature preservation is not a recent idea, but is reemerging with this left kind of tint. And since it's not a recent idea, there are lots of people that have critiqued deep ecology and these ideas. I think the most powerful one is Ramachandra Guha, the foremost expert in environmental history and theory. His critique is extensive, but I'll summarize it here. Number one, while acknowledging that we are one of many animals in an ecosystem, he disagrees with the elevation of the biological preservation of nature over human needs, given that we have massive global poverty. He also points out that it's the needs of only some of the present, not all of humanity, that are really causing the climate crisis, and that deep ecology, which is what he's focusing at the time, but I think the critique runs the same, quote, runs parallel to the consumer society without seriously questioning its ecological or socio-political basis, unquote. I think the notion of the Capitalocene versus the Anthropocene today describes that well. Second, renaturalization, and he uses examples in India, but there are many across the globe, means essentially handing resources or property from the poor to the rich, an example of appropriation for purported protection. More so, who decides what land is to be preserved? Biologists, those in power, those with power? This depends on the purportedly value-free scientific notion, which of course is, Marcuse helps us understand why that's not possible. And finally, Guha recognizes the racist and colonial roots of the US National Park Project, which is then exported globally in this sort of framing idea that, again, is very coming from this end. So I think, on the left, we're seeing this resurgence of, quote, seriously questioning this ecological and political basis of how we think about our relationships with the environment, which I think is really good, and I'm oddly hopeful that we're doing this, but proposals like this of like a Half-Earth Socialism or some of the other protectionism literature, even the degrowth literature, they make me reflect more deeply in thinking about the sort of struggles and tactics and positions that we need to be thinking about on the left. So, enter Marcuse. I think Marcuse can play a role in this examination. In Counter-Revolution and Revolt, Marcuse argues that we're in a new stage of development in defense of the capitalist system. One where not only the body, but the entire person, body and mind, become an instrument of and for capital and the reproduction of goods and values with the promise of this ideological system. In revisiting Marcuse, I was struck by his diagnosis and critique of these two approaches of degrowth and preservationalism. He states, quote, liberation of nature is the recovery of the life-enhancing forces in nature, end quote, which are considered to, quote, new qualities of freedom. He goes on, quote, no wonder then that the spirit of capitalism rejects or ridicules the idea of liberated nature, that it is relegated to this idea to the poetic imagination. Nature, if not left alone and protected as reservation, is treated as in this aggressively scientific way. It is therefore the same state of domination. It is a value-free matter. We see in the two examples above these sort of things of degrowth and preservation, and as reservation in this spirit of capitalism today. I think Marcuse's perspective is useful for those of us on the left concerned about the violence of the environmental degradation to bodies, human bodies, as well as to nature. In Counter-Revolution and Revolt, Marcuse recognizes this liberating force of nature, that it can play a vital role in the construction of a free society and in social change.
He's not focused on ever more environmental protection. He actually critiques the environmental movement at the time, which is where we get our neoliberal environmental policies in the US from 1970 to 1981. And he doesn't say nature is a heaven or paradise, but, quote, and we should be thinking, quote, towards an ever more peaceful, joyful struggle with the inexorable resistance of society and nature, end quote. This for Marcuse at his very core, and he says it right after that quote, is a theory of permanent revolution. The struggle with nature will continue to exist in a socialist society, as Marcuse points out, and in a way that is life-generating rather than aggressive and oppressive. It's here where I think Marcuse provides a really honest vision of the human-nature relationship. Marcuse is not a primitivist. He's not asking us to go back to the land or remove ourselves from protected and pristine nature because that doesn't exist. Quote, nature is part of history, an object of history. Therefore, liberation of nature cannot mean returning to some pre-technological state, but advancing to use the achievements of technological civilization for freeing man and nature from the destructive abuse of science and technology in the service of exploitation. For Marcuse, quote, since nature is a human construct in both theory and practice, a true, this sort of true ability for separation is something that we can't do. Marcuse's quote, or Marcuse's critique is one of the role of capitalism's intensive, productive, destructive forces. Destructive to the human, destructive to the natural environment, destructive to relations among people, to political practices. He calls for a new sensibility, one where the, quote, moral and aesthetic needs become basic, vital needs, and drive towards new relationships between the sexes, between the generations, between man and woman and nature. And for Marcuse, quote, a total abolition of alienation is not possible, but rather he calls for this abolition of surplus alienation endemic to our current system. And I'll say that Lecca's forthcoming piece, Nature Says Stop, in the edited volume that's coming out from the ASU and the Canada Conference, illustrates this quite well. She provides an alternative proposal from the Yanomami culture. Which, quote, in Lecca's word, makes visible the place of the aesthetic dimension within the Yanomami's traditions, cognitive processes, and in the same movement, the possibility of overcoming the existent alienation between body and mind. Other forms of living are possible. This relationship with nature, well, this is all you, thank you. This relationship with nature continued this sort of idea that I think I find really appealing, of, quote, towards an ever more peaceful, joyful struggle. I find this resonates with, and something else that I've been reading a lot lately, the orientation of Jason Moore's attempt to refashion our understanding of nature through a repositioning of the oikos, the, quote, creative, generative, and multi-layered reactions of species in the environment, end quote. Moore emphasizes how the two uses of oikos, the economic and the ecological, are usually separated in analysis. He tries to bring them together in this idea of the oikos as a perspective that, quote, situates the creative and generative relation of species and environment as an ontological pivot and methodological premise of historical change, end quote. Moore, too, acknowledges that capitalism is a way of organizing nature, and he focuses on this idea of a historic project of co-production. Moore wants to break down the nature-society dualism. I think Marcuse might take issue with this, and I will too to some extent. But I think this dualism is also situated in a particular understanding, a Cartesian understanding of the distinction and separation of humans and nature. And I think that creates a permanent state of tension, resulting in subsequent control and violence. I think from Moore we can find some synergies with Marcuse, and they're a little bit more detailed in the paper, and a way to think about Marcuse's concept of nature in the current context, acknowledging the historical place in which we sit. The notion of co-production recognizes the distinction, but perhaps also brings us to a vision of a new sensibility, one that is a productive struggle, one in which, quote, nature is an ally in the struggle against the exploitative society, quote, and, quote, a subject in its own right. Thank you. Now we have some minutes for questions, comments.
me deu assim, a impressão de haver uma ligação quase imediata com a recusa à alteridade e o fascismo, e a mentalidade fascista. Quer dizer, a mentalidade fascista seria aquela que recusa a alteridade, que se agarra a uma identidade. E eu acho que isso é algo, eu gostaria de te ouvir, porque sempre quando a gente pega para fazer uma pergunta, já acaba dando a ideia da gente, né? Mas eu acho que isso é um ponto muito interessante hoje em dia. Talvez a questão mais importante seja essa, a questão da legitimidade, né? Do reconhecimento da alteridade, e inclusive dessa alteridade que tem algo de íntimo, né? E algo de êxtimo também, por isso é tão assustador. Não vou falar daquele negócio do Heinrich, que ninguém aguenta mais, né? Então, eu acho que a gente teve um fenômeno recente que mostra o exagero que está sendo expresso da insuportabilidade de uma diferença, né, de agarrar-se a uma identidade, mesmo do lado da esquerda. Eu acho que todo mundo aqui está acompanhando essa história da Copa, Neymar versus Richarlison, né? Então, assim, de repente, o Richarlison é maravilhoso, e é mesmo, né? E o Neymar é um cara muito sacana, e é mesmo, mas então a gente não suporta o Neymar, a gente não precisa do Neymar. Pô, o cara é o terceiro melhor jogador do mundo, como a gente não precisa, né? Então, essa questão de não suportar o outro, esse é um problema sério, porque 49% da população brasileira é o outro. Né? Então, o que a gente vai fazer com essas pessoas que ficam rezando na frente do quartel? Né? Passa ele, corta ele a cabeça, né? A gente faz uma revolução e um banho de sangue. É isso que eu queria saber, quer dizer, como acomodar a questão política com essa questão de uma alteridade radical e insuportável. Né? For you, Sara, it's so nice to see you again after all the pandemic. I would like to, I think that really we must think about another ways of life before how we will deal with the gas and all this thing. Another way of life is possible. I would like to consider that human and nature are the same. There is not we and the nature. We are the nature, and the problem is that we are forgetting is it. Thank you, girls. Imaculada, Leca. A tua vida foi muito festejada. Já tinha te conhecido um pouco antes. Quero dizer que eu gosto muito de Minas, tenho grandes amigos lá. Eu sou muito festiva mesmo. Inclusive Ouro Preto, o FOP, a Margarete lá na educação, que é o nosso povo da psicanálise e educação. Leca, eu te diria que essa é a questão de muitos milhões de dólares, né? Porque eu acho que essa talvez tenha sido a questão que também, de algum modo, moveu o Freud no tempo em que ele foi se mobilizando na direção de construir alguma coisa diferente, né, do que tinha na época, que foi a psicanálise, pela sua condição também de judeu, né? Naquele tempo de muito antissemitismo na Europa. Ele vai contando isso, né, um pouco fragmentadamente. Recentemente a gente escreveu um texto, eu e a Miriam Debier, falando justamente sobre essa questão que sempre nos colocam, né, mas como assim psicanálise política? Ainda é um assunto um pouco indigesto. Então, a gente falou o quanto não existe essa questão de neutralidade, e a política sempre fez parte, desde a criação da psicanálise, porque esse ato do Freud de construção da psicanálise também foi um ato político, porque a partir desse outro campo, né, de conhecimento foi possível começar a questionar uma série de aspectos ali da vida. Né?
Então eu acho que sim, claro, eu te entendo, a gente já está um pouco cheio, já inventaram 1000 nomes para estranho, né? Mas assim, eu acho que esse é um ponto forte com o qual a gente precisa se haver, né? Que é como lidar com o próximo. O Freud fala disso já no projeto, que é lá em 1895, né? Quer dizer, o que fazer com o próximo. Isso é o mais espinhoso, né? Porque esse próximo, do ponto de vista de Freud, ele está dentro de você, né? Claro. Freud vai dizer que ele traz a terceira ferida narcísica, que é o sujeito não ser senhor nem na sua própria casa. Então, talvez por isso a gente não suporte o outro, porque a gente queria eliminar, queria pelo menos se controlar. E digamos assim, o sujeito, a morada psíquica do sujeito é no outro, é no grande outro, né? Então, por isso essa questão da alteridade é tão complicada mesmo. Mas o que eu tenho compreendido, né, um pouco aí nos estudos que a gente vem fazendo, nos eixos, assim, é que a educação, eu acho que ela tem condição de nos ajudar a lidar com esse mal-estar. Não é zerar esse mal-estar, nós nunca vamos zerar esse mal-estar. Né? E daí, assim, a tua primeira questão, claro, eu acho que fica muito claro nas questões que eu vou falando, né? O quanto nos parece que, assim, o fascismo é um regime político de apagamento do outro. Então, tem diversas formas de poder lidar com essa dificuldade, com a alteridade. Essa é a pior. Né? Realmente, o que a gente vai fazer, né, com as pessoas que ficam lá rezando, a direita histérica, tá? Eu acho que um dos caminhos que depois da eleição eu vi muito acontecer nas redes é um certo humor com isso. A gente se divertir, né? Mas a gente vai precisar encontrar um ponto. E aí eu acho que a gente não foge da figura dos líderes mesmo. Talvez as falas do Lula, que já começaram a ir numa direção, porque eu não acho que é mocinhos e bandidos, né? É todo mundo humano, assim. Mas talvez isso possa, ao longo do tempo, nos ajudar a encontrar outros caminhos para lidar com a alteridade. Eu acho que eu me angustio como tu, não sei se eu tenho uma resposta, mas é muito pequeno debate. Thank you, always, Leka. And I agree. I think that increasingly I'm also realizing that this idea of the relationship, until we get someplace better with it or work through it, that it's inherently problematic and all of these other spaces, and it emerges in these types of proposals that reminds me of this. And I also agree that we are human-centered in nature and it is all one, and how to think about what that means. And I think this idea of co-production, that we are doing this together, right, rather than that we're doing this separately or violently too. And I also think that that gets away at some of these tensions, but they're strong. Like this division idea is strong in a lot of theory, but also I think perhaps turning towards centering the idea on life generating and life giving rather than like protection, danger, crisis, these sorts of things can maybe help recenter how we think of ourselves within nature too. So we have two questions, Peter and then Carlos and Maria. Yeah, thank you very much for this interesting lectures, both of you. I have a question. What's your name, Rose? Rose. What do you mean about the desire of neo-fascism first? And do you think that neo-fascism is the right term to get the new kind of nationalism? I mean, what is fascism exactly? What is the desire of fascism? That is, I really don't know. The second question is the right education without political Can you repeat the last part? Education without political influence. That was one of your terms. Without political influence. Okay. A question. Is that still possible to teach without with any political values or political ideas? So
So do we have a neutral education system? Is that possible? Every education has something to do with ideology. Okay, so that is what we have to have in mind. You mentioned the Hitler system, you mentioned the Nazi time. On the other hand, the former UdSSR has the same. The communist states and the communist parties do the same. Education has something to do with ideology. And what does it mean to create an education system without political influence? Do you get that? Yes, what I want to mean, I was talking about a project in Brazil. Okay. A project whose name is School Without Party. I get that. But my question is, what is your opinion about education? Can we have an educational system without an ideology? Of course? No, She of said, course, of course not. Okay, Yes. okay. And good. And another question on to Sarah. If you use the term of nature as a cooperation between man and nature, and do you still have then a Marxist theory? Because for Marx it was very necessary to dominate nature as a progress for the development of society, of a socialist society. So what I mean is, if we go closer to nature, then we have to skip main points of the Marxist theory. I would use the term co-production, not cooperation. I do think that struggle will be there, and I think that using the idea of co-production of humans and nature gets us closer to thinking about how we center ourselves, which still relies on the fact of the utilization to meet human needs for human flourishing and these sorts of things. But we don't need a Marxist theory for that. That is my question. We don't, or do we? Don't need Marcuse for that. We don't need him. It's just values. It's just values. It's not. Marx wrote it 2 centuries ago. 2 centuries ago, it was necessary to dominate nature, to create vaccines, and a lot of things. Yeah. But today, we are fighting against nature to throw the man in space, while a lot of people is hungry here. You know, it's totally different. You can compare. I do not compare it, but that is my You point. are asking us. I'm not hungry. I'm not angry. I'm just enthusiastic. You are comparing the situation now with the situation of how we deal with nature 2 centuries ago in Marx's idea. Of course, the idea of the relationship between human beings and nature must be totally different today and in Marx's time. But it's not. But it doesn't mean that we will throw the theory away. No, just one point. It's I agree. I don't compare the Marx as a time from Marx when he wrote his work. I'm asking, do we need for this project of coming together, like you told it, from nature and the new society, do we need still the Marxist theory for it? That is what I asked. And I didn't compare it. And I think we don't need it. We need a new kind of Entwurf, I would say, in a Heidegger term. A new Entwurf of sozialistische Gesellschaft, or new sensibility. I'm not convinced that we can still use the Marxist theory. We have to create a new one, like Fridays for Future. You know, Fridays for Future has nothing to do with the Marxist theory. You know, protect nature has nothing to do with the Marxist theory. And that are the new kind of
social movements without the proletarian and so on. Proletarian capitalism. But I would argue that Protect Nature today is often still rooted, maybe because we need a new sensibility, in how we're thinking about this removal of human from nature, largely in those sorts of discourses. And I do think that we have to rethink that divide in that way. And then, maybe we're loud enough. Carlos e Robespierre, né? Não, tem Carlos, Maria e Robespierre. Pode. Não, Posso fazer um comentário? Carlos, Robespierre, Maria, Robespierre. Sim. If you could be fast. I thought I stole your time to speak. I'm sorry for that. I don't know, it's clear for you how do I think? Yes? Okay, so about desire of fascism, it's we are trying to put psychoanalysis together, these social and cultural things in our country, and thinking about our history. We have called it the desire of fascism with other names, segregation, even racism, and refusion of the other. So we are thinking about this because 4 years ago, when Bolsonaro was growing, we are so scared about it. What's happening? Because the last year we were building others' politics, and what's happening with our people? What's happening? So we were thinking since the slave time. Since the slave time, Gozo. Não, Gozo. Jouissance. É uma palavra que não tem a word in French. The joints, jouissance, with the segregation with the other. This is we create maybe to name it our anguish. And we are trying to think about what can be the desire of fascism. Because one of our way in Nupeki is how we can think about our problem since psychoanalysis. Because psychoanalysis always more in the cabinet. So now we have a lot of researchers, professors in the universities, and we are trying to put the psychoanalysis in social field to think together in extremities. Yeah, I understand that. Just one remark. We have a new fascist party in Italy. So Yes. they call it new fascism. Yes. Yeah, they call it new fascism. Yes. And I mean, it's what I really want to know is what is this kind of desire? What is this kind of desire to fascism? But anyway, Because I'm a little worried, because Yeah, there yeah. are 3 more people to think. Well, we would like to say this: the desire of fascism in Brazilian society. We never end. We don't have more slaves and never end. Never end. Thank you both for your papers. I will comment more in Paul's paper. Then I could make some remarks on Sarah, if I have time. But
desire of fascism. It's the same question of voluntary slavery. Voluntary slavery. Yeah, we can drive, have been on time. Well, but I think in both papers, there's a huge question that we have to solve or to have a response to that. Is fascism linked with neoliberalism? Is alt-right and neoliberalism linked together? I don't think so. In my opinion, I don't think so. But maybe we have to discuss that point. Because in a way, neoliberalism didn't support Trumpism. In a way. Didn't support? Support Trumpism. Trump. Or Bolsonaro, I don't know. Yeah. But I personally, I don't think fascism and neoliberalism, they are the same. And I think also that they are not compatible. But sometimes capitalism, capitalism, and I think this is a very important point, capitalism is, there's a non-dialectical point of capitalism, and this is a very important question for critical theory, especially for Frankfurt School, because we are not going to go out or solve the crisis of capitalism, because capitalism drives out of crisis. Capitalism is the name of the crisis itself. You have climate crisis, it's good for capitalism. You have a COVID crisis, it's good for capitalism. All crises, I think also that these apocalyptic fantasies that we have is a desire to stop all the crises. Because capitalism is a crisis with no end. Well, but regarding the desire of fascism, I think there's a super interesting formulation from Alain Badiou, which is, we have desire of enrichment, or desire of West, which is desire of enrichment. And also, when you say that sometimes Bolsonaro or Trump, they are offering us a supposedly glorious past, make Brazil great again. I think that also Badiou has a minimal formulation of what he called the obscure subjectivity. One is offer a new body. A new? A new body. A new body. A new body. Which is super interesting because a supposedly glorious future, that is Elon Musk. Elon Musk offers us a new body, but in the future. So it's a more minimalistic way to put it. The fascism always offers us a new body. It doesn't matter if it's in the past or in the future or in the present. It always offers us a new body. And the second formulation from Badiou is there is no alternative. There is no alternative. It's to discourage us that there's no alternative. This is the only way that we have to organize ourselves. And be careful of these two formulations, because it has to do with affirmation and negation, which is super interesting. Because the first one is affirmation, offer you a new body. And the second one is a negation. There's no alternative. And this is how ideology functions today. But I just want to finish with this commentary. Man without qualities, it's super interesting because it depends on, it's super interesting that you both problematize two problems of nowadays neoliberalism. Nature, I wouldn't say ecology, and the other one is education. But it depends on how we conceive that. Because culture, Nazis were very culture enlightened. University, but neoliberalist, entrepreneurial university, knowledge, yes, knowledge, but dispossessed of all qualities. So I think that is super interesting what you say almost at the end in page 7, when you ask, by the demand of ecologic repetition of the past instead of production of a critique with the conditions to forge the new.
And it's what Nadia Wali yesterday formulated as, today we have a problem of formulating a new signifier. And I finish with this. So culture, university, and knowledge and education, for me, you took a symptomatic point, not only for Bolsonaro, but for nowadays right political project, which is hate towards education. But it's not any kind of education. It's hate towards La Langue. Because La Langue, it's a babbling part of language, or what Lacan says, is the reservoir of knowledge. It is the residual part of language. So in Brazil or in Mexico, or it doesn't matter where, it's the desire, it's the hate towards all residual parts of knowledge. Yeah, that's my context. Take Marina. Faz a rodada? Thank you for your speech. I have two questions. The first to Rose. Rose, when I began to hear you, I began to think together what kind of unidimensionality the critical theory has today too, because we are part of this process. We are very implicated in the colonization. We understand what it means to be here as a white woman in Brazil. I know my ancestrality. So when I began to hear you, the questions about what kind of education we need, or what kind of qualities we need to our young, I began to que tipo de qualidades nós precisamos para os nossos jovens. I began to think if I know what kind of quality the youngers need, because I think that they are. Eu acho que os jovens já têm qualidades que talvez eu não tenha. So my question is very short. Is what we as critical theorists can learn with the young people, and not to teach, you know? As I know that we are very implicated in the community of youngers, what you learned with the students that we can learn as critical theory too? Isso aqui que dá pra gente aprender, né, como jovens, né, querer ensinar. And to Sarah, I tried to understand you, but your velocity to your speech was very difficult. So I sent you the paper. yes, please, I need to read your paper, but I would like to. I will try to put very short my question. I don't want to fetishize the indigenous culture. Okay, I can't. I am here. So I really want to know what kind of practices, of tools, institutional tools, policies, ethics, techniques we have to act in different layers at the same time to face the problem you put to us. Because I suspect that we have not just one. This is, I think, that to think with Marcuse now is not so easy. We need different layers now, and we need to act from we are. So when I go to Amazon to hear the people, we need money too. We need connections with North and South. We need many actions at the same time. So I want to know in your practice what you are seeing that is nice and interesting to tell to us. Thank you. The last one is respect. Respect is Vou responder. não, faz a pergunta. Tudo bem?
Tudo. Okay. The last one. Bom, primeiro assim, eu não entendo ainda direito o que é estimidade. Então eu não vou entrar, não Essa vou o entrar Silvio nisso. vai explicar. Ele tentou me explicar com um texto, É só tu ler a obra do Lacan. mas o Daniel Pérez também já me explicou. Mas, vou falar disso. There is this movie, Deep Valley, Viver. on The Wave. A onda. It's based on an experimentation in the 67 professor that transformed his students in mass of fascism. It's very interesting. Yes, very. So I did not enter into polemics, about what Peter said, but I think that Marx's theory and Marcuse theory and other theories are still need. We need all these theories to shape new ones. And Marcuse said about Marx's vision of nature, that the relationship between man and nature before capitalism was the relation between subject and object, and in capitalism is the relation between man and commodity. So nature becomes commodity, and that's the question. How long is sustainable this kind of economic policy towards nature? For example, Lula went to COP27 and asked for money that was promised by the wealthy countries 12 years ago, and no money till now. And how they want to have carbon offsets to work, or to have a healthy environment, if countries from Latin America and Africa and Asia are suffering because they cannot develop themselves by their own ways, but to follow what capitalism dictates, like in China, the Foxconn factory, what they are doing, and the problem of a new virus arising, and I don't think that all this is good for capitalism as a crisis, but I believe that capitalism can take opportunities from crises like pandemic. And instead of a new, different relationship of solidarity, people thought in the beginnings of pandemic, we are back in the old normality. So this is what I am thinking. We reached 8 billion people on the planet. And most part of it are poor people. And Oxfam showed that during the pandemic, the inequality has grown. So it's still possible only to talk about this in theory, or I know that people, the young generations like Greta Thunberg, are trying to do something. And here in Brazil we have that young indigenous girl, Chai Sui. But what can we do? Because I see that left parties are far, far away behind.
don't know anything about what to do. Yeah. So I think we need some action. It's not to us that we will do this action, but some guidance maybe. And, it's not to respond to this, but it's just a reflection. We can finish the Eu vou pedir o privilégio de poder comentar em português, tá? Porque já estou cansada ao final. E como as questões, a maioria vieram em português. As questões do Carlos, eu acho que elas demandam um pouco mais de conversa e, a bem da verdade, eu não me lembro do início das suas questões, tá? Mas eu queria começar dizendo para a Marília que tem uma diferença, que tu deve saber, entre ensino e transmissão. Tá? E que do que eu falava era sobre a questão da transmissão, que não tem a ver com o ensino. Então, eu acho que ensinar não é o principal quando a gente vai para a perspectiva da psicanálise e da educação. Tá? O que eu estou questionando é justamente a posição do mundo adulto. Porque se tem alguma questão, tá, que a gente tem uma pergunta aí, é sobre que tipo de transmissão a gente está fazendo. Tá? Não é sobre o ensino, é sobre a transmissão. E eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode fazer pelos nossos jovens, e aí eu vou aproveitar a alegoria do colega, do Robustieri, sobre o filme A Onda, é justamente não se colocar na posição da impostura de encarnar um grande outro para os nossos jovens, seja como professor, educador, ministro da educação, qualquer coisa, tá? Presidente do país, é não se colocar nesse lugar da impostura. Tá? Tinha mais uma coisa que eu queria comentar sobre isso. Eu acho que justamente, né, ali no filme a gente vê essa direção de massificar. E, enfim, tá, perdi o que eu ia dizer. Né? De qualquer maneira, uma questão que eu queria daí talvez não responder, porque não se trata de mas comentar alguma coisa do que o Carlos trouxe, é dizer que enquanto eu ouvia a fala da Sara, eu fiquei dialogando um pouco, tentando pensar nas nossos clichês, nossos pontos de encontro, né? E eu fiquei me lembrando de um conceito que é do Mbembe, mas que o Safato usa bastante, que é o estado suicidário. Né? E eu acho que aí a gente tem um ponto que se encontra com essa questão do que é que a gente está transmitindo. Quando eu falo que tem uma erosão e um derretimento da função simbólica de uma instituição super importante para a gente seguir o mínimo de pacto civilizatório, no bom sentido, que é a escola, né? Eu estou me referindo também a esse estado suicidário. Né? Assim como quando a gente pensa nas questões do meio ambiente. Quando a gente não cuida disso, o que a gente está transmitindo também? Tá, eu acho que tem muitas outras coisas. Em primeiro lugar, e em último agora, eu queria agradecer muito as questões, porque elas são muito boas, tá? E vão certamente fazer a gente seguir trabalhando. Eu queria comentar também que o capitalismo, eu acho que trouxe condições, apesar de estar dentro do neoliberalismo, mas tem condições um pouco diferentes nesse avanço, né? Nesse deslizamento, assim. Mas, enfim, eu realmente não anotei as suas questões, Carlos, depois eu quero que tu me repita elas. Eu fiquei muito interessada nessa questão que tu falou do Badiou, né? Eu acho que isso é uma questão também interessante para a gente discutir junto com tudo isso. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. I'll be brief because I know that we're moving on, but I'm happy to talk over beers, wine after this, of course. Okay, just a few things. I don't know that I want to separate the rise of right-wing populism from neoliberalism and it being due to this hollowing out of everything from neoliberalism. I think Wendy Brown has written very well on this.
that the global outsourcing, race to the bottom, destruction of public goods, destruction of all of these sorts of things, along with this valorization of the market and the morals and this sort of like political evacuation has like led to people's quality of life decreasing and led to a space that people can come in, right? If you look at the US election, for example, not to get too political science wonky, but you can look at counties that voted for Obama and then Sanders in the primary and then Trump, not because they were racist or leaning towards really terrible, policies, but because they didn't feel like their lives, their needs were being met and they wanted something different, right? It's not to excuse what they voted for, but I do think that this neoliberal hollowing out, I don't think we can say that there's not a relationship. I think that there might be something there. I will say to the question of where is the hope, right? Where are we seeing these sorts of things? In here, I'm really critiquing narratives I find dangerous and problematic, and ones that I don't want the left to pick up without the history of knowing that they're really problematic. I think this is the thing I find, and I think it's important to critique those. But I also think that where I am seeing hope and where I'm seeing some inspiration maybe of this is when we bring together this idea of dealing with the climate crisis and dealing with the general crisis together, right? That the climate crisis is not simply a crisis of gas and CO2, but it is inherently and intrinsically linked with education, crisis of education, housing, food security, quality of life, all of these sorts of things, right? And so when we think about productive policies that really think about the life that people are living and improving that life that they're living, we're doing all of these at once. Like we're doing that together, and things where we see that unification both within like environmental justice oriented activities that are thinking about more than simply CO2, but thinking about life and toxicity and exposure unequally based on where your what kind of body you have, right? I think that's where we start to see these sorts of things. I agree. I think we see the movements today, and I don't want to throw out Marx and Marcuse and theorists yet, because I do think they help me at least think about the diagnosis of the current. Now, I don't, there's no crystal ball to say what the future should be or what this should look like. But I do think that there is a space to think about current current critique, so that we can think about maybe how we might rethink or move towards something new, in these types of areas, by trying not to repeat some of these really problematic things that I feel like I'm hearing in somewhat left discourse in these ways. I don't know if that's all of it, but I'll stop there, and hopefully we can talk more after. Okay, thank you, Sarah. Thank you for host. I can think that you can talk more before, but now we have to stop for a coffee break. I hope we have to break now. And if you want to see, there is an art exhibition on the Hall of France about art in one-dimensional society. An exhibition that we made in Salisbury some years ago about Robert Schwartz and Marcuse, and made by a French artist called Henrique Xavier, who gave us these images and his inspiration for us for our enjoyment. So we will return, I believe, in 20 minutes to make a stop, to take a coffee, and so on. Okay, in this same room. Bye bye. Thank you.